glória a Deus. Glória, glória, glória ao nome do Senhor. Aleluia. Bom dia, queridos. Bom dia, graça e paz do Senhor. Amém. Hoje é um novo dia, né? Que o Senhor está nos concedendo para a gente viver com Ele. A gente tem que começar bem cedinho na presença do Senhor. A gente tem que saber acordar direito. Até isso é uma arte espiritual. Você já pensou? Acordar, a gente nunca pensou nisso, mas a gente tem que pensar. Né? A mentalidade meramente humana e carnal, ela é destreinada e despreparada e deseducada. Ela tem uma falta de educação espiritual. O que significa que a gente não é acostumado a ponderar em coisas que a gente deve ponderar. Isso é falta de educação espiritual. Como assim, pastor? Por exemplo, quando eu falo para você que a gente tem que aprender a acordar para Deus, é uma coisa que começa a mexer com a cabeça da gente. A gente precisa aprender a acordar do jeito certo. Como é que você acorda? Eu, por exemplo, eu procuro acordar de um jeito que estabelece o meu dia diante do Senhor. Eu boto o pé para fora da cama, levanto as duas mãos para o céu e sempre falo uma frase que afirma a minha posição inabalável e eterna em Deus, em Cristo. Levanto as minhas mãos para o Senhor e falo: Senhor, graças te dou porque eu sou justificado eternamente. Eu não sou justificado provisoriamente, eu não sou justificado temporariamente. Glória ao teu nome, porque o Senhor me deu justiça eterna e eu não vou viver esse dia como alguém que não tem confiança diante do Senhor. Eu sou um justo eterno. Aleluia. Agora, eu te digo uma coisa, esse negócio estabelece o meu dia. Não é? Sabe o que é você acordar diante da glória, da santidade divina e falar que você é justo? Você não é um pecador miserável, você é justo diante dos olhos de Deus, Ele te enxerga justo, eterno. Ele não enxerga mancha, Ele não enxerga defeito. Que negócio é esse, cara? É uma coisa muito gloriosa esse negócio. É o estabelecimento de um dia de poder e de pisar na cabeça do diabo pelo nome de Jesus Cristo. É por isso que eu acordo assim. Eu acordo justificado no Senhor. Eu acordo na justiça do meu grande Redentor. A palavra de Deus diz que o justo é ousado como um leão, mas o ímpio foge, né? Foge de medo. Eu vou achar esse versículo, não estava nem no meu projeto aqui, mas eu preciso ler para você a diferença entre acordar justificado e acordar com essa percepção, né? De indignidade, entende? Então a palavra de Deus diz em Provérbios 28, versículo 1: fogem os perversos sem que ninguém os persiga, mas o justo é intrépido, é ousado como um leão. Tá vendo a diferença? Você quer ter ousadia diante do Senhor? Essa ousadia é aquela ousadia da fé, não é a ousadia da carne, não. Entende? Não é uma coisa assim, baseada na tua própria justiça, não. É baseada na justiça do glorioso Redentor Jesus Cristo. É aquela ousadia que te dá, é aquela atitude que te dá ousadia diante do inimigo, entendeu? Diante de situações absurdas, né? E você tem autoridade, você só tem autoridade quando você se enxerga justo. Se você se enxergar com defeito diante de Deus, você vai fugir que nem
um covarde, porque você não tem ousadia para enfrentar as coisas no poder de Deus, quando você se enxerga indigno. Tudo bem? Então, acorde justo, acorde na presença de Deus com a fé na sua justificação eterna que você recebeu de Jesus Cristo. Afirme isso todo dia, até a tua cabeça entender e aceitar que você é absolutamente lavado e purificado e santificado, justificado pelo poder do sangue de Jesus, e que você agora também não anda aqui na terra em ligação com essa porcaria chamado pecado. Acaba com isso no teu pensamento, na tua consciência e nas tuas ações. Aleluia. Queridos, hoje eu quero falar com vocês uma coisa muito poderosa da palavra de Deus, que é a capacidade que Deus nos concede na medida que a gente anda, na medida que a gente avança. Eu quero falar sobre isso. Por que eu quero falar sobre isso? Porque nós vamos todo dia levantar pela manhã e vamos ter um dia para viver para Deus. E a gente sabe que existe uma batalha espiritual para a gente viver todo dia. Eu não estou falando de grandes lutas, não. Não estou falando aqui de grandes tribulações, de grandes problemas, não. Não, o só viver já é um combate. Vou repetir. Somente o viver da fé diário já é um combate. Sempre é um combate. Por isso que Paulo diz para Timóteo: combate o bom combate da fé. Sabe por que é um bom combate? Porque você vai acordar todo dia de manhã dentro de um corpo frágil, de um corpo ainda não transformado, e você vai ter que lidar com coisas espirituais totalmente invisíveis e você vai ter que andar segundo essa coisa invisível. Cara, isso é um combate de fé. Porque você vai ter um corpo lutando contra, você vai ter um mundo completamente avesso, virado do avesso, contrário às coisas de Deus. Você vai ter um monte de gente falando coisas absolutamente contrárias à glória daquilo que você crê. Então você não precisa ter muito problema para entender que você precisa andar num combate. Só o cenário que você vive já é uma guerra espiritual. Então eu te digo uma coisa. Dentro dessa batalha da fé, desse combate diário da fé, porque a palavra de Deus diz assim: o justo viverá pela fé. Diga comigo assim, ó: o justo viverá pela fé. Você que é justificado por esse sangue de Jesus, cara, você vai ter que viver por essa fé invisível, intangível, que você fala: meu Deus, cadê essa fé que eu não enxergo? Mas você vai saber que possui ela quando você estiver nesse combate diário. Entendeu? Você vai viver por essa invisibilidade, por essa intangibilidade, mas cheia de poder, cheia de vitória, cheia de glória. Aleluia. Amém? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: no meio da guerra espiritual diária, da batalha diária, muitas vezes isso aqui acontece. Acontece de você levantar pela manhã e você precisar de uma unção, precisar de um entendimento, precisar de uma palavra. Há momentos em que isso pula no teu coração de maneira gloriosa. Tem dias que eu levanto e eu não preciso nem começar a orar e Deus já começa a despencar coisas do Espírito no meu entendimento e eu já começo com glória. Há momentos em que eu levanto e a unção pula diante de mim e me toma pela graça e eu começo a glorificar em Espírito, eu começo a perceber as coisas perfeitamente.
aleluia, o céu está aqui, aleluia. Mas tem dias, tem dias que Deus te permite perceber mais o teu corpo do que a glória do Espírito. Eu vou te falar. Né? Há momentos em que você vai perceber, né, como eu acordo, por exemplo, todo dia de madrugada para estar com Deus, eu percebo essa dinâmica. Eu percebo a variação das percepções espirituais em mim. E muitas vezes eu falo para Deus assim, Senhor, por que esse troço acontece? Ele fala assim, porque é necessário que você aprenda a viver a estabilidade da fé no meio das mais diferentes percepções do teu coração. E dentro dessas variações de percepção espiritual é que surge essa lição do Espírito Santo para mim e para você. Qual é a percepção? É aquela assim, quando você não estiver sentindo absolutamente nada, você precisa dar passos na direção da manifestação da glória à medida que você anda, na medida que você avança naquilo que você conhece de Deus. Portanto, não viva um dia no marasmo espiritual. O seu dia tem que ser um dia de andar pela fé para que a manifestação aconteça. Quando ela não acontece antes, ela tem que acontecer no movimento. Não sei se você está entendendo. Quando você não está percebendo claramente as coisas do Espírito, essas coisas do Espírito, elas também se manifestam na nossa atividade em fé. Eu quero ler para você um texto aqui de Lucas, né, Evangelho de Lucas, capítulo 17. Eu quero ler para você uma história de que Jesus curou 10 leprosos. E eu quero que você pegue uma lição que está aqui, que é muito poderosa. Eu vou ler o texto para você e vou ensinar isso aqui, em nome de Jesus. O texto diz assim: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Então, pausa. Eu quero que você entenda um cenário aqui. Os samaritanos, esse pessoal de Samaria, era um pessoalzinho que tinha se formado ali no meio de Israel, mas que eram misturados. Eles eram um grupo misturado com os gentios e Deus tinha estabelecido para Israel que não houvesse mistura de raça. E esse pessoal era um pessoalzinho misturado racialmente, e eles acabaram sendo um tropeço na cabeça, na mente dos israelitas. E os israelitas tinham muita raiva, muito ódio dos samaritanos, e os samaritanos tinham muito ódio dos israelitas. Então isso aqui é um contexto histórico para você entender o que está acontecendo aqui no texto. Jesus, de caminho para Jerusalém, diz o texto, passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Versículo 12. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Amém? Que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Mestre, Jesus, compadece-te de nós. Vamos fazer uma pausa aqui que eu quero que você pense comigo o seguinte. O texto diz assim: ao entrar Jesus numa aldeia. O que está acontecendo? Jesus está entrando. Mas o texto também diz: lhe saíram ao encontro 10 leprosos. Então tem alguém entrando e tem alguém saindo. Não é isso que o texto está dizendo para nós? Ao entrar Jesus numa aldeia, lhe saíram ao encontro. O que significa isso? Essa é a dinâmica da interação de Deus com o homem. Como assim, pastor?
A interação é essa: Jesus entra, né? E eu quero que você entenda uma coisa aqui. Jesus entrou na aldeia e o texto não diz que ele entrou lá para caçar leproso para curar. Jesus, o texto não está dizendo, então Jesus, com aquela vontade de curar a gente, entrou numa aldeia procurando leproso para curar. Não, o texto não fala isso. O texto somente diz, e entrando Jesus numa aldeia, lhe saíram ao encontro 10 leprosos. Ou seja, a gente sempre precisa sair de algo para o encontro com Jesus. Jesus entra na nossa vida, mas ele não vai funcionar se a gente não aprender a sair de certas coisas para encontrá-lo no nosso coração. Quer dizer, Jesus já entrou na tua aldeia. Se você é crente em Jesus, se você já recebeu o Espírito Santo no teu coração, ele já entrou na tua aldeia, entre aspas. Ele já está no teu espírito, ele está em unidade com você. Ele está em perfeita unidade contigo. Mas aí você precisa entender que essa interação diária, essa integração com o Espírito, de perceber as coisas de Deus, de perceber a unção, de perceber a sua vontade, sua voz, é preciso que você aprenda a sair ao encontro daquele que já está em você. É o que está acontecendo no texto, e isso acontece dentro de você. Jesus entrou na tua aldeia. Agora você precisa sair ao encontro deste poder. E sair ao encontro significa muitas vezes ter que obedecer ordens de andar e de praticar e de se mover, para que haja poder em você. Vamos continuar lendo e você vai entender, né? Você vai entender que muitas vezes você precisa sair de coisas psicológicas para encontrar aquele que está em você. É preciso uma saída para você poder entrar. Tô ficando claro? Você precisa sair de arapucas psíquicas, psicológicas, emocionais e de bloqueios da velha criação para você entrar nesse encontro com Cristo em você. Você precisa sair do marasmo, do comodismo, precisa sair dessa mente incrédula, cheia de incredulidade, que não acredita nas coisas de Deus. Amém? Você precisa sair muitas vezes do ambiente externo, cheio de incredulidade, que geralmente está manifestada pela parentela que você possui, pelos teus parentes que não têm o mesmo nível de entendimento. Entende o que eu estou querendo dizer? O ambiente externo de família, de amigos, entre aspas, de colegas de trabalho, que não tem a mesma visão, que não tem o mesmo entendimento espiritual. A tua prosperidade muitas vezes é barrada por causa disso, por causa dessa parentela, por causa do pessoal que conhece você há anos e julga você pela carne, pela maneira como você já errou, por aquilo que você já praticou de errar. Então existe sempre uma memória carnal de nunca permitir que você possa sair desse casulo e falar assim, não, o cara mudou, o cara agora é outro. O cara agora está em outra vibe, ele está buscando... Não, você sempre será olhado pela parentela como aquele cara que deu a mancada, que um dia praticou algo que está segundo a carne. Mas Jesus quer que você saia dessa desgraça e entre na presença dele pela fé e saia, se aparte da ideia humana, meramente humana, que te prende debaixo da armadilha psicológica de que você sempre tem que viver debaixo do olhar humano, desse estigma humano.
dessa tirania do olhar meramente humano e carnal a teu respeito. Então o texto aqui diz o seguinte, olha: ao entrar Jesus numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe, porque eles não podiam se aproximar das pessoas, era uma lei, ok? E eles gritavam, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Olha que interessante. Jesus olhou para aqueles 10 leprosos que ele não saiu para caçar e curar, mas você tem que entender que foram eles, os leprosos, que buscaram Jesus. E eu quero deixar isso bem claro hoje, antes de terminar esse áudio. Eu quero que você entenda que muitas vezes as pessoas, elas ficam com aquela ideia de que Deus tem que fazer todas as coisas em favor deles. Se Deus tem poder, ele tinha que me curar. Entende? O pessoal pensa assim. Já que Deus tem todo o poder, então ele tinha que vir aqui, ele tinha que me curar. Se ele não está me curando, então não é vontade dele. Cara, isso é a coisa mais idiota e estúpida que pode acontecer na vida de uma pessoa. De achar que as coisas de Deus não acontecem na vida, porque esta é a vontade de Deus. Isso é estúpido demais. Eu não sou próspero porque Deus não quer. Não é vontade de Deus. Porque se fosse vontade de Deus e Ele tem todo o poder, eu seria uma pessoa próspera e abençoada. A pessoa está debaixo de uma miséria danada e fala assim: a vontade de Deus é essa, é o meu karma. Cara, isso é uma ofensa contra Deus. Mas eu conheci muita gente ao longo da minha vida que está em situação horrorosa e a mente está completamente bloqueada contra a verdade, e as pessoas, elas amaldiçoam Deus. Elas falam assim: por que esse Deus não me ajuda então? Entende? Mas o texto, ele está mostrando algo contrário a essa mentalidade. Porque pensa comigo o seguinte: Jesus entra numa aldeia, ele não está caçando leproso nenhum para curar. Mas o texto diz que saíram ao encontro de Jesus 10 leprosos pedindo cura. E eu digo para você hoje, se esses leprosos não saíssem ao encontro de Jesus, sabe o que ia acontecer? Eles iam continuar anônimos diante de Deus. Eles iam continuar com a lepra deles. E eu digo para você hoje, você vai continuar com todo tipo de lepra, entre aspas, durante o tempo que você permitir e quiser. Isso não está na determinação divina. Não foi Jesus que determinou nada, foram os leprosos que se determinaram na direção de Jesus. E isso é muito poderoso nesse texto. Entende? Deus não determinou nem a lepra deles e nem a cura deles. Foram eles que determinaram a sua fé na cura de Jesus. Eles se determinaram através das suas ações práticas, de se mostrarem, de se exporem a Jesus. E quando eles se expõem a Jesus, Jesus olha para eles. Olha o texto, versículo 14. Ao vê-los, disse-lhe Jesus. No texto, Jesus só os viu porque eles se mostraram. Jesus hoje, entre aspas, né? Eu estou colocando entre aspas porque Jesus conhece tudo e ele vê tudo. Mas eu quero que você entenda o conceito espiritual que está sendo ensinado aqui. Jesus hoje só vai ver aquilo que você mostrar. Isso parece estranho na cabeça de muita gente. Parece estranho você pensar que você se determina na presença de Deus.
dá a impressão sempre que é Deus que tem que fazer tudo por mim. Você acorda pela manhã e fala assim, esse dia que eu vou viver está todo nas mãos de Deus. Mentira. Mentira. Porque esse dia que você vai viver está todo nas tuas mãos. E porque está no teu poder é que você decide se apresentar a Deus. Essa é a dinâmica da vida espiritual. Você tem uma autonomia poderosíssima em Deus para se apresentar e fazer com que Ele olhe para você. Senhor Jesus, eis-me aqui. Eu apresento a Ti essa situação. Está vendo como que funciona o negócio? Não é uma coisa automatizada do reino de Deus, não. Deus fala assim, o teu dia está nas tuas mãos e eu vou respeitar este negócio. Deus respeita a tua decisão, a tua determinação, a tua oração. Deus respeita a tua fala, Deus respeita o teu argumento. Olha que lindo e maravilhoso. Ele não é um ditador. Ele não é um tirano que fala, quem manda aqui sou eu, menino. Não, ele está esperando que você se determine, que você ore, que você queira, que você agarre nas vestes dele e fale, Senhor, eis-me aqui. Sabe essa gana, essa garra? Ele está criando em você, ele está te educando nisso. Ele está te educando nessa garra de busca, de apresentação. Eis-me aqui, Senhor. Olha essa situação. Olha o que eu estou passando. Eis-me aqui. Isso é educação divina na direção correta. O texto diz assim, ao vê-los, disse Jesus, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo uma ordem que Jesus sempre vai dar para nós. Deus sempre vai dar ordens quando Ele quer mudar radicalmente a nossa vida, entendeu? Ordens de ação e de movimento. Por exemplo, vai. Levanta-te. Anda. Sai. Porque o marasmo não cura ninguém. E a passividade nunca prospera ninguém. Então o que Deus faz para você e para mim todo dia? Hoje haverá sempre uma dinâmica de você andar e de se mover. Você vai ter que andar, sair e se mover. Andar, sair e se mover de coisas, de situações e às vezes de lugares. Você vai estar sempre em movimento, em nome de Jesus, se movendo, saindo ao encontro de situações, fazendo coisas acontecerem pela dinâmica da tua ação. Sem acreditar em sorte, mas acreditando em direção. Entendeu? Em direção, não é sorte, é direção e fé. Fé de que Deus governa, mas você se move. Aleluia. E o que Deus está falando para esses leprosos? Vão, ide e mostrem-se aos sacerdotes. Por quê? Porque havia uma lei, né? Uma lei nas escrituras sagradas, na lei de Moisés, havia uma lei que dizia assim, que quando um leproso era curado, ele devia se mostrar ao sacerdote para que o sacerdote oferecesse uma oferta por essa cura do leproso. Só que Jesus está fazendo o contrário. Não sei se você percebeu. Os caras ainda não estão curados. Mas Jesus já mandou eles irem aos sacerdotes antes da cura acontecer no corpo deles. Jesus inverteu a ordem. É a mesma coisa de ele olhar para você e você fala assim, Senhor, eu estou numa situação financeira muito terrível.
Entendeu? E eu preciso pagar hoje o meu aluguel. É um exemplo assim muito superficial, mas para você entender o que está acontecendo aqui. Eu tenho que me dirigir até ao office do meu condomínio para poder pagar esse aluguel hoje. E Jesus fala para você assim, vai. Vai e paga. Mas cadê o dinheiro? Não, vai e paga. Entendeu como é que está acontecendo aqui? Você ainda não tem o dinheiro. Você não sabe de onde vem. Você não sabe como é que vai acontecer esse negócio. Mas você só tem uma ordem divina. Vai. Amém? É o que ele está falando aqui para esses caras. Eu quero que vocês vão e se mostrem ao sacerdote. Olha que interessante. Não teve nenhum deles que falou assim, mas Deus, ô Jesus, vem cá. Não está escrito na Bíblia que a gente tem que ir lá nos sacerdotes somente quando a gente estiver curado? Nenhum deles perguntou isso. Isso significa o quê? Que eles acreditaram na ordem de Jesus. Entendeu? E o interessante do texto é isso aqui. Aconteceu o quê? Indo eles, eles foram purificados. Aconteceu que indo eles foram purificados. E eu pergunto para você o seguinte. Hoje, presta atenção nesse negócio que é muito poderoso. Você vai falar assim, pastor, esse negócio aí é uma lição que fala somente a respeito de cura física. Não. Isso aqui é um princípio espiritual que Deus usa constantemente na nossa vida diária. É por isso que eu peguei esse texto aqui, porque você não é um leproso precisando de cura hoje. Literalmente. Ninguém está com lepra. Eu acredito que não, né? Que eu não estou falando com pessoas leprosas. Entendeu? Então eu quero que você entenda a importância de um texto desse para a tua vida diária. Eu quero que você entenda a praticidade, o lado prático dessa realidade espiritual. Preste atenção. Deus sempre vai usar ordens na tua vida que você ainda não enxergou, não tocou, não viu, não se manifestou, não aconteceu nada, mas vai se manifestar à medida que você anda. Vai começar a acontecer na medida da obediência. Pera um pouquinho. Quer dizer que nem sempre as coisas acontecem na minha vida de uma vez. Porque a gente enxerga milagres e operações divinas assim. Uma coisa que acontece e aí me dá poder para eu vencer. Esse texto está falando, não é assim que acontece sempre, não. Muitas vezes acontece na medida em que eu avanço na obediência. Tem coisas que acontecem na nossa vida, e isso é uma coisa constante, que só acontece na medida em que eu dou passos de ação, passos de mudança. Entende? Deus só manifesta direção para quem está andando. Deus não manifesta nenhuma direção para quem está parado. Deus não manifesta luz para quem não está disposto a andar. Deus nunca vai manifestar glória e força e poder e transformação de vida para quem só fica escutando as coisas e não faz nada. Porque o texto é claro. O texto está dizendo assim, aconteceu o quê? Indo eles, indo é gerúndio, olha o verbo gerúndio. Indo eles foram purificados. E sabe o que Deus está dizendo para você hoje? Que Ele vai realizar aquilo que você está precisando que Ele realize na medida que você esteja indo na direção de obediências
diárias de coisas que você precisa realizar. Você está entendendo isso? Eu vou te dar um exemplo aqui muito tosco, mas só para você entender. O cara quer mais business pro negócio dele, mas ele não distribui cartões, ele não vai no fluxo. Ele não se apresenta a pessoas, ele está esperando só o milagre acontecer. Entende? Deus não gosta desse negócio, cara. Sabe a cabecinha humana? Ela está esperando uma manifestação sobrenatural para que o cara fale assim, eu quero ter certeza que é Deus que está fazendo. E ele não entende que as suas ações humanas, em fé, são parte da solução divina. Ele só enxerga milagre e transformação como uma coisa absolutamente, totalmente, 100% da mão divina. Ele nunca enxerga que ele é participante. Participante da transformação, participante do milagre, que é o que está acontecendo aqui nesse texto. Sabe quem que operou este milagre? Você vai falar, Jesus. Sim, o poder foi dele. Mas a manifestação dessa cura, ela aconteceu na medida em que os leprosos andaram. Os leprosos começaram a andar, e você precisa imaginar isso na tua cabeça. Na medida que eles saíram da presença de Jesus e começaram a andar na direção do sacerdote, imagina isso, aquele corpo todo cheio de ferida e de miséria começou a ser curado, de tal maneira que quando eles chegaram na presença dos sacerdotes, o sacerdote olhou para eles e não viu lepra nenhuma. Então aí, neste ponto da cura total, é que eles podiam se apresentar diante dos sacerdotes, porque eles não podiam se apresentar como leprosos diante de um sacerdote. Eles tinham que se apresentar como pessoas curadas da lepra. E na presença do sacerdote, eles chegaram curados porque eles simplesmente andaram. Tudo bem? Maravilha, né? E aí o texto diz assim: aconteceu que indo eles foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. Um dos 10, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então vamos pensar, porque a gente está terminando aqui esse áudio, eu quero que você entenda por que a Bíblia registra certas coisas que é para chocar a cabeça humana. Aqui Deus está querendo trazer um choque nas nossas cabeças, porque é para a gente aprender a não ser como determinadas pessoas. Existe lições na Bíblia que são lições negativas. Ou seja, lições em que a gente tem que olhar e falar, não posso ser assim. São lições negativas. Eu não posso ser assim. Ok? Porque o texto está dizendo que 10 leprosos foram curados, mas só um voltou para agradecer a Deus e dar glória a Deus. Quantos por cento é isso? 10%. Sabe o que significa isso? Que essa é a média da ingratidão dos corações humanos. 90% da média dos corações humanos são corações que recebem vitórias, milagres, muitas vezes de Deus, para continuarem vivendo na sua própria carnalidade e nos seus próprios interesses. Eles precisam de cura, eles precisam de vitória, eles precisam de prosperidade, eles precisam de uma ação divina, mas depois que eles conseguem, ele fala assim, valeu, agora é comigo. Entende o problema? Somente um dos leprosos voltou
para Jesus, e eu quero que você entenda a lição desse texto final, a lição final aqui é muito importante. Porque não basta ser curado da lepra. A cura total desse leproso se deu por conta da gratidão. E tem gente que pensa, entendeu? Que um milagre na vida é o suficiente para ele. Não é. Porque o que Jesus está mostrando para mim e para você aqui é que a gratidão desse leproso trouxe salvação para a vida espiritual dele. Entende? Ele primeiro foi curado do corpo. Mas quando ele voltou para agradecer e louvar a Deus, Jesus falou assim para ele: levanta-te, a tua fé te salvou. Aleluia! Amém? Somente quando você acredita e louva e glorifica e agradece, você entra numa dimensão de assinar um contrato com a tua salvação perfeita em Cristo. Não basta ser curado de uma leprinha. Está vendo como que funciona o mundo espiritual? A mente humana é tão ligada nessa coisa da necessidade imediata que ela esquece da necessidade do espírito. Eu preciso de uma solução imediata para minhas crises financeiras. Não, você precisa de algo muito maior que isso aí. Isso daí é apenas uma ponte que vai te levar para Jesus. Você está entendendo? Eu preciso de uma solução imediata para o meu casamento, porque está indo para o brejo. Não. Esse teu casamentinho é apenas uma ponte que pode servir para você conhecer Jesus e para você ser restaurado interiormente, para que o teu casamento nunca mais tenha problema. A salvação é o ponto culminante na vida de um ser humano. E aconteceu nesse texto aqui algo inusitado. Somente um sujeito veio para ser salvo. 9 foram curados de uma lepra. Só um foi de fato salvo totalmente no seu ser. Só um foi salvo completamente. Amém? E Jesus ficou impressionado com isso. Você percebeu que Jesus não foi atrás dos caras? Jesus não deu a ordem para eles, assim, olha que interessante esse negócio. Eu penso em tudo, né? A minha cabeça imagina tudo. Porque se fosse qualquer um de nós, fala assim, vai e apresenta-te ao sacerdote. E aí os caras sairiam da minha presença e eu ficaria assim atrás das pedras observando. Deixa eu ver. E eles estão andando e eu estou lá observando paralelamente atrás das pedras, assim, olhando. Deixa eu ver se os caras estão sendo curados, né? Vamos ver se eles estão obedecendo a minha ordem. Não. Jesus não está nem aí com isso, cara. Jesus deu uma ordem e ele fala assim, it's up to you. Agora é com você. Está nas tuas mãos. Você que sabe o que você vai fazer com a ordem que eu te dei. Olha que coisa gloriosa. Sabe? Se você for um cara que sabe gerenciar poderosamente aquilo que Deus coloca na tua mão, você vai receber todos os resultados do reino de Deus automaticamente. Jesus não precisa ficar sendo babysitter. Ele vai te dar autonomia e autoridade para receber, para prosperar, para ser vitorioso com o poder que Ele coloca na tua mão. Aleluia. Amém? Então Jesus lhes perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Jesus perguntou. Cadê o restante da galera? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Não é verdade? Então o que Jesus está falando aqui? Espera um pouquinho. Não foram 10 leprosos que foram curados, somente um voltou, e esse um que voltou é o sujeito que a gente menos esperava que voltasse, porque é um samaritano, não é nem israelita. Você acha que não tem lição nesse negócio? É claro que tem lição.
Porque assim, ó, olha só o que está acontecendo aqui. Jesus está mostrando para nós uma coisa que quebra os nossos preconceitos mentais em relação às coisas espirituais. Preconceitos. Porque a gente acha assim, tal fulano, tal ciclano, fulano e ciclano, eles não são tão espirituais quanto eu. Existe uma vanglória em muitos religiosos em que eles pensam assim, da onde menos eles esperam não pode sair nada mesmo, né? Essa é a cabeça de muitos religiosos. Da vida desse samaritano aí, ó, não vai sair nada. E Jesus está mostrando o seguinte, sabe esse samaritano que você não acreditava que ele pudesse ser transformado, curado e salvo? Foi esse sujeito que foi salvo, foi esse sujeito que foi curado, e foi esse sujeito que voltou para louvar e agradecer e fechar com chave de ouro a salvação dele. Então, da onde você menos esperou é que aconteceu o milagre. Para contrastar a cabeça meramente humana, incrédula, racional, preconceituosa. Então, Jesus faz isso com muita frequência. Pessoas que o mundo menos espera que vão se transformar são os que mais são transformados. Pessoas que o mundo muitas vezes despreza e fala, esse sujeito aí não vale nada. É que Deus gosta de pegar e fazer acontecer na vida dele, para que o nome de Deus seja glorificado. A palavra de Deus diz que Deus escolhe as coisas frágeis e fracas e as desprezíveis e levanta e estabelece para que o nome dele seja glorificado diante daqueles que pensam que são, né? Sabe aquela gíria que se usa no Brasil, o sujeito é cheio de querer ser? Deus gosta muito de pegar aqueles que não são e esfregar na cara daqueles que são cheios de querer ser e não são. Esse samaritano aqui, ó, ele era um cara que aos olhos dos israelitas, que eram cheios de querer ser espirituais e religiosos, e não eram nada. Esse samaritano desprezado, desprezível, execrado pela sociedade israelita, foi muito precioso aos olhos de Jesus. Jesus olhou para ele e falou, esse é o cara. Esse é o cara. Sabe por quê? Porque ele interagiu com a minha graça de maneira muito poderosa. Ele soube executar todo o processo da sua salvação por meio de uma obediência e por meio de uma gratidão perfeita. Ele fechou com chave de ouro o seu destino. Ele fechou com chave de ouro a sua salvação, a sua ligação comigo. Não fui eu que fechei com chave de ouro, não, de Jesus. Foi ele que fechou. Ele soube obedecer, ele soube andar, ele soube se mover e ainda por cima ele soube voltar, ele soube agradecer, ele soube louvar, ele soube amar. Aleluia! Ele fechou o ciclo completo da salvação perfeita. Aleluia! E Deus está olhando para você hoje e fala assim, filho, quando você sair hoje da tua cama para viver um dia, porque um dia com Deus é muito poderoso. Deus vai manifestar uma graça especial só para esse dia. Amanhã ele vai manifestar outra graça. E ele está falando que existe um ciclo neste dia que você aprendeu com essa lição aqui. Deus está falando, olha, hoje é um dia de você sair, você se mover, para que a graça de Deus vá se manifestando. E quando você chegar no final desse dia, você vai voltar e agradecer. E você vai fazer isso diariamente. Você vai sair, andar, se apresentar diante do supremo sacerdote, que é ele, Jesus, receber tua cura, tua prosperidade, tua vitória contra o inimigo. Olha o ciclo acontecendo aqui na vida diária. Você está diante do supremo sacerdote em adoração, em louvor, e você está sendo curado de todas as lepras, entre aspas,
da tua alma, do teu coração, dos teus sentimentos, das suas relações, das tuas finanças. Está acontecendo milagres. Aí você volta no final do dia e fala: muito obrigado. Ó glorioso Deus, porque hoje eu agi, porque hoje eu andei, eu fiz, eu aconteci, porque o Senhor me deu o poder de receber as manifestações do Senhor. É um ciclo que você sai da sua cama e volta para ela, nesse ciclo de um leproso que recebe cura e volta para agradecer. Esse é um ciclo diário. Tá entendendo esse negócio? Não é uma lição lá perdida no tempo e no espaço. Esse ciclo acontece todo dia na vida de quem anda com Jesus. Você se apresenta a Ele. Você não fica enclausurado nas tuas emoções negativas. Você sai ao encontro dele e passa por todo esse ciclo diário de obediência e volta para agradecer ao Senhor, porque aconteceu milagres de Deus nesse ciclo. Amém? Vamos orar juntos. Pai, glória ao teu nome, Deus, porque nós aprendemos coisas preciosas aqui contigo. Nós aprendemos, ó Pai, que o Senhor entrou na nossa vila, que é o nosso espírito, e agora nós precisamos sair ao teu encontro diariamente. Nós precisamos sair do enclausuramento das nossas emoções frágeis, das mentiras que estão costumeiramente no nosso coração e alma. Nós precisamos renovar nossa mente com a tua verdade e sair ao teu encontro dentro de nós. Sair ao teu encontro, receber as tuas ordens e sair para a vida. Nós precisamos andar, nós precisamos nos mover, nós precisamos sair de ambientes errados, nós precisamos aprender a rejeitar aquilo que não está cooperando com a nossa vitória. E nós precisamos ir nos apresentando a esse sacerdote que é Jesus. Então, nesse ciclo de andar e de mover, nós estamos recebendo processos de vitória, processos de unção, processos de cura, processos de prosperidade, processos de vitória contra o inimigo. E aí nós aprendemos o ciclo de voltar louvando o teu nome, glorificando o teu nome pelas vitórias alcançadas no dia, em cada dia, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, queridos? Conseguiu aproveitar coisas preciosas dessa lição? Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus, para a glória dele. Amém.